Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de Efésios. O vídeo passado eu falei sobre mentira, sobre verdade, sobre perdoar, sobre ira, sobre roubar, sobre perdão também. E agora a gente vai continuar lendo aqui Efésios 4, versículo 29 até o final desse capítulo, que é o versículo 32. Presta bem atenção. Esse aqui é pesado. Vamos lá. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, o que Paulo fala aqui? Nenhuma palavra torpe, torta, errada, saia da boca de vocês. Mas se você for falar alguma coisa, fale alguma coisa para abençoar as pessoas de acordo com a necessidade de cada um. É difícil isso, gente, porque às vezes a gente faz fofoca, a gente faz comentários maliciosos, a gente quer atacar as pessoas com as nossas palavras. Gente, atira a primeira pedra quem não tem pecado nesse sentido, né? Tiago fala que a língua é um órgão incontrolável. Quem consegue controlar a língua consegue controlar tudo, né? A maneira de falar. E aqui Paulo fala, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, nenhuma. Então, rapaz do céu, acho que é melhor a gente ficar muito mais quieto, porque é difícil isso. Mas nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Lembra que eu falo, não adianta só ler a Bíblia se você não praticar. E eu vou usar um texto aqui que Jesus fala, Mateus 12, 36 diz assim, as palavras de Jesus diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Jesus, nós vamos prestar conta. Você imagina que conta alta que a gente pode estar prestando se a gente estiver falando mal das pessoas, se a gente estiver com maledicência das pessoas, se a gente estiver falando palavras que é para humilhar as pessoas. A gente vai prestar conta de tudo que a gente falar. Dá até medo de falar. Mas vamos falar. Mas o que você tem que fazer? Deixar de falar palavras torpes. Lembra que eu falo que Paulo fala coisas que é pra gente deixar de fazer e coisas que nós devemos fazer. Deixar de falar palavras torpes e falar agora coisas que abençoem as pessoas. Porque você não pode fazer um voto de silêncio, porque não é só deixar de falar coisa ruim, é falar coisas boas, é falar das coisas de Deus, coisas que concedem graça, abençoam a vida das pessoas. E quer coisa melhor do que falar de Jesus para alguém? Coisa melhor, coisa que você pode mais abençoar a pessoa falando de Jesus, do seu jeitinho. Às vezes você não tem a habilidade de falar, a habilidade que Deus me deu de falar aqui, porque é de Deus, a habilidade não é minha, a capacidade não é minha. Mas você tem a habilidade de chegar do lado, sentar do lado da pessoa e dar umas palavras, falar, olha, Jesus te ama, não desanima na sua vida, né? Tem que falar. Vamos lá, continuando. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembra, a gente já fez um dos primeiros vídeos, o segundo vídeo da série Fruto do Espírito é como receber o Espírito Santo. Se você tem dúvida, pode assistir lá, eu acho que é o vídeo mais assistido do canal, tá? Chama Como Receber o Espírito Santo. E aqui, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da volta de Cristo. A gente recebeu uma marca. Lembra que eu falei? Todo cristão verdadeiro que decidiu entregar sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, deixou o pecado para trás, decidiu entregar a vida. Olha, Deus, Jesus, eu quero viver da sua maneira. Eu sei que o Senhor é meu Salvador e eu quero que o Senhor seja também o meu Senhor, o meu dono. A gente recebe um selo que não sai, que é o Espírito Santo da promessa. Deus está presente na vida do cristão verdadeiro. O Espírito Santo está dentro de nós. E aqui fala, não entristeçam o Espírito Santo. É triste realmente dizer. Quantas vezes nós estamos numa conversa, num bate-papo, e aqui fala, né? Não fale palavra torpe. E se você fala, sabe quem está sentado do seu lado? Assim, maneira de falar? Quem está com você? O Espírito Santo. Você não consegue esconder nada de Deus, sabe? Você pensar, eu não consigo esconder nada de Deus, Deus sempre me vê, pode ser duas coisas na sua vida. Quando você está sozinho, triste, passando por luta, dificuldade, Deus te vê e você não está sozinho. Mas quando você está fazendo coisa errada,
Deus te vê. Ele vê o que você está fazendo de errado. O Espírito Santo, o cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo é incomodado quando está fazendo coisa errada. Mas muitas vezes, esse incômodo, a gente quer parar de ouvir a voz do Espírito Santo. Reflita sobre isso no seu dia a dia. Quantas vezes você vai fazer alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo fala para você, não faça isso. E muitas vezes a gente fala assim, fica quieto, deixa eu fazer o que eu quero. É sério isso. Eu vivo isso muitas vezes na minha vida. E eu quero que você reflita sobre isso. Não entristeça o Espírito Santo. Ele está dentro de você, o Espírito Santo é o próprio Deus. E a gente precisa obedecer a Ele. Ouvir a voz dele e obedecer. Porque Ele está falando conosco através da palavra e Ele fala interiormente conosco. E quantas vezes nós nos calamos e decidimos, calamos a voz dele. Não quero te ouvir, deixa eu fazer o que eu quero. E às vezes o que eu quero, que a gente quer, é exatamente o que Satanás quer que nós façamos na nossa vida. Nós precisamos refletir sobre isso. E continuem. Não entristeça o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura. Lembra que no vídeo passado que a gente falou sobre perdão, sobre raiz de amargura? E aqui Paulo, ele descreve coisas que a gente tem que deixar para trás. Livrem-se de toda amargura. Gente, é muito triste dizer, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas vivem uma vida amarga, uma vida sem perdão. Não estou falando para você que às vezes a vida cristã é flores. Não, Jesus disse que nós teríamos aflições, lutas, provações, mas nós deveríamos ter ânimo, porque Ele está conosco. Mas aqui fala, deixe a amargura. Se você é um cristão, uma cristã que se diz cristão e cristã verdadeira, mas vive uma vida amargurada, paz, questione se você é cristão e entregue esse sentimento para Jesus. Ore, Senhor, eu não sei o que fazer, mas me perdoe, eu não quero sentir mais isso. Olha, deixe toda a amargura, toda a indignação e ira. Lembra que a gente falou no vídeo passado sobre ira, a ira descontrolada, a ira que nos leva a fazer coisas erradas, de agir sem pensar. Então deixe a indignação, deixe a ira. Olha só, deixe a gritaria. E eu abro um espaço aqui para falar. Meus filhos já são jovens, né? Eu tenho o Gabriel de 18 anos, o Mateus de 15. Mas ele estava falando comigo esses dias, mãe, como que você deu conta de ter duas crianças, trabalhar fora, fazer as coisas da igreja? Eu falo, até hoje eu não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu gritava muito. E anos atrás eu fui ler essa carta, Deus falou profundamente comigo, deixe a gritaria. Será que o seu lar, a sua casa é um lar tranquilo e abençoado? A gente ainda luta com isso aqui em casa, porque além de tudo não é só gritaria, a gente tem mania de falar muito alto, é a nossa maneira de ser nesse sentido, mas deixe a gritaria de lado, a confusão. Será que um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, no trabalho onde você trabalha, será que não é gritaria, confusão e é você que às vezes está instigando isso? O Senhor está falando com você agora, deixe a gritaria. Continua, deixe a gritaria, a calúnia, a gente não falou no comecinho, fale a verdade no vídeo passado, bem como toda a maldade. Então quer dizer assim, você tem que deixar, perdi aqui, a amargura, a indignação, ira, gritaria, calúnia e com toda a maldade, todas as coisas que são más, que não agradam a Deus, a mentira e tudo mais, deixe de lado, deixe, acabou, passou, você tem que deixar para trás. Você não decidiu viver uma vida nova com Jesus? Então tem que deixar coisas para trás. Continua, hábitos ruins que você tinha também. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Então, no lugar da ira, da gritaria, da confusão, coisas erradas, você deve ser bondoso e compassivo com os outros. Será que nós temos sido assim? Reflita na sua vida. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Lembra que eu falei no vídeo passado? Se você ora o Pai Nosso, lá fala, perdoa as minhas ofensas ou minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus ofensores ou os meus devedores ou os meus inimigos. Se você fala para Deus te perdoar como você tem perdoado, rapaz, se você não perdoa, você está falando, Deus não me perdoe. E ainda continua aqui, sejam bondosos, compassivos, perdoando mutuamente. Então, me perdoa. E você, se a pessoa vir te pedir perdão, perdoa. E se a pessoa não te pedir perdão, perdoa também. Porque Jesus lá na cruz, os inimigos lá, as pessoas mataram ele, penduraram ele no madeiro. E Jesus falou, Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Perdoe, não deixe uma raiz de amargura no seu coração. Perdoe como o Senhor te perdoou.
O Senhor te perdoou e Ele não fica te lembrando mais. Quem te lembra do seu pecado é o inimigo, porque a Bíblia diz que Ele é o acusador. Se Deus te perdoou, não deixe o inimigo te acusar. E se você perdoou uma pessoa, não acuse mais, não jogue na cara aquilo lá, perdoe de verdade. Você vai se sentir mais leve. E mesmo que você ache que a pessoa não merece, você também não merecia. Oh, Jesus, que puxão de orelha nesses textos, né? Então, pense bem no que você vai falar, pense em como se portar, deixe a gritaria, deixe o ambiente melhor com a sua presença, com a presença de Jesus que você leva, que você carrega, o Espírito Santo está dentro de você. Se você está num lugar, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. Se você se sente sozinha, o Espírito Santo está com você. Mas se você está em pecado, o Espírito Santo também está se entristecendo e está vendo. Oh, que Deus te ajude, porque para essas coisas nós precisamos de força do Espírito Santo para realmente agir dessa maneira como Paulo tem falado. Deixe para trás o pecado, as coisas erradas que você praticava normalmente e agora tem uma vida nova com Jesus. Seja amável, seja doce, fala palavras abençoadoras. Para de confusão. Precisamos mudar a nossa vida. Buscar a força em Jesus, a graça em Cristo, cada dia mais, para sermos mais parecidas com Ele. Ai, que delícia. Obrigada, Jesus. Um abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Espalhe essa palavra para mais pessoas poderem conhecer a palavra e ter a vida totalmente transformada para a glória de Deus.